Bora lá, Jane. Capítulo 118 do livro Palavras de Vida Eterna, ante a palavra do Cristo. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Jesus. João, capítulo 6, versículo 63. Em todos os tempos surgem no mundo grandes espíritos que manejam a palavra, impressionando multidões. Entretanto, falam em âmbito circunscrito, ainda quando se façam ouvidos em vários continentes. Dante define uma época, Camões exalta uma raça, Shakespeare configura as experiências de um povo, Voltaire exprime determinada transformação social. A palavra de Jesus, no entanto, transcende lavores artísticos, joias literárias, plataformas políticas, postulados filosóficos, fórmulas estanques. Dirige-se a todas as criaturas com absoluta oportunidade, estejam elas nesse ou naquele campo de evolução. É por isso que a doutrina espírita a reflete, não por mera reforma dos conceitos superficiais do movimento religioso, a maneira de quem desmontasse antigo prédio para dar disposição diferente aos materiais que o integram, em novo e destinado a simples efeitos exteriores. Os ensinamentos do mestre, nos princípios espíritas cristãos, constituem sistema renovador, indicação de caminho, roteiro de ação, diretriz no aperfeiçoamento de cada ser. Quando os manuseis, não te julgues assim, apenas como quem se vê à frente de um espetáculo de beleza, junto do qual devas tão somente chorar, seja nutrindo a fonte da própria emotividade ou penitenciando-te quanto aos próprios erros. Além das lágrimas, aprendamos igualmente a pensar, a purificar-nos, a reerguer-nos e servir. A necessidade da alma é semelhante à sede ou à fome, ao desajuste moral ou à moléstia, que são iguais em qualquer clima. A lição do Cristo é também comparável à fonte e ao pão, ao fator equilibrante e ao medicamento, que são fundamentalmente os mesmos em toda parte. No trato, pois, de nós ou dos outros, é forçoso não olvidar que o próprio Senhor nos avisou de que as suas palavras são espírito e vida. Vamos orar. Mestre amigo Jesus, espiritualidade que nos acompanha, mentores espirituais do grupo Cartas de Paulo. Mais uma vez, é com o coração repleto de alegria que aqui estamos, nessa oportunidade bendita de estudarmos mais uma lição que Paulo nos transmite. Terminando hoje a carta aos Gálatas. Obrigado, Paulo, por esse ensinamento. Que possamos gravar em nossos corações e na nossa mente todos os ensinos que nos foi transmitido, que possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, e que a próxima carta seja igualmente estudada, que perseveremos nessa caminhada junto ao conhecimento com o Paulo. Que todos os nossos irmãos que não estão aqui hoje possam ser abençoados, amparados, que as atividades da FEAC recebam também as vibrações, os amparos dos amigos espirituais. Fique com cada um de nós, Senhor, nos abençoando sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Jane. Muito bem, boa noite para todos que estão aqui conectados na gente. Como disse o mestre, onde houver 2 ou mais pessoas, eu estarei entre elas. Então estamos aqui em mais um estudo buscando a cura moral para nossas almas, que é o principal. E estamos chegando agora, dessa vez, com quase total certeza, ao final dos Gálatas. Hoje a gente acaba.
Hoje a gente acaba. Então vamos lá. Na minha conta eu parei no versículo 10. Confere, gente? Confere. Ok, ótimo. Então vamos lá para os finalzinhos, chegando aí no epílogo, né, que é o 11 aí de Paulo, mas vamos fazer o 10 aqui. Vamos lá, gente. Paulo fala o seguinte no versículo 10 do capítulo 6 de Gálatas. Por conseguinte, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos, mas sobretudo para com os irmãos na fé. E aí, gente? O que vocês compreenderam desse dizer de Paulo? Sobretudo para com os irmãos na fé. A gente já falou sobre isso. Sim. Vocês lembram? Lembro. Aqueles que seguem Jesus, né? Se lembra quando ele falou, ajudem os fracos na fé? Se lembra? Então, aqueles que estão na frente, aqueles que estão chegando, aqueles que estão procurando se restabelecer moralmente. Né? Os fracos na fé, isso está lá em Romanos, no capítulo 14. Né? Então, o que Paulo está colocando aqui? A gente tem que nos atentar a fazer o bem, a praticar o bem, não apenas com aqueles que convivem com a gente na nossa doutrina, mas com todos, de maneira geral, independente do credo, independente da crença, independente se é ateu ou não, fazer o bem independente do que o outro pratique em relação à religião. Isso aí. Né? Fazer o bem como Cristo nos ensinou. Independente se é um familiar nosso, se é alguém que participa da FEAC, ou se é alguém que a gente nunca viu na frente e cruzou com ele hoje na rua. Uhum. E a situação, a frase que o Paulo coloca também, né, é para fortalecer a comunidade, né, robustecer todos que estão ali. Vamos fazer o bem a todos, igual a Jane está colocando ali? Vamos, mas também nós vamos nos darmos as mãos, né? É igual o que falamos, tem que fazer a caridade. E a gente sai acolhendo a todos aí, esquecemos aqueles que estão em nossa casa. Né? O Emmanuel, numa das mensagens, vai trabalhar muito a isso também. Né? Que a gente às vezes quer aparecer mais, que faz mais para fora e muito pouco para dentro. Né? Então, da porta para fora eu sou muito bonito, mas e dentro do nosso lar? Então, assim... Emmanuel tem essa frase aqui, ó, para Emmanuel, se o homem não consegue ser bom entre os que não pensam como ele, a sua caridade externa carece de base sólida. Base sólida. Isso aí. Então, assim, o dizer que Paulo coloca ali, enquanto temos tempo, ele é bem forte. Até porque esse termo tempo, em grego, kairos, ele não quer dizer apenas um tempo cronológico, mas ele dá um indício de uma nova era, né? Colocando que o bem ele vai ser o nosso alicerce numa era que vai começar, né? Então, sim, o bem para com todos, como se fosse assim. Ele é claro que escreveu para o agora e para o futuro. Então, essa cronologia, essa palavra tempo, ela solidifica uma nova criação, uma nova era. Né? O bem vai ser muito mais evidenciado na era que vai começar. Então, tem muito esse lado aí também. Né? Colocando a nossa máxima de Kardec, né, que fora da caridade não há salvação. Então, aí a gente já estudou tanto do bem dentro como do bem fora. E a gente tem aí 3 mensagens de Emmanuel, tá? Tem uma mensagem aí no Palavras de Vida Eterna 145, chamado Enquanto Temos Tempo. Quem estudou aí quer falar alguma coisa? A gente não viu essa mensagem ainda, não? Na minha marcação aqui, não. Não? Não, na minha marcação, não. É a mensagem 145 de Palavras de Vida Eterna.
Essa primeira Eu achei frase. essa primeira frase aí, quando ele fala, às vezes o ambiente surge tão perturbado que o único meio de auxiliar é fazer silêncio com a luz íntima da prece. Isso acontece muito, né? Às vezes as coisas em volta estão tão tumultuadas Sim. que, seja lá o que você falar, só vai complicar as coisas. Então, o silêncio, a oração aí é ouro, né? Nessa situação. É ligar o som do silêncio, né? Isso. Tem uma frase aqui, esse terceiro parágrafo de Emmanuel, ele fala assim, ó. Aparecem ocasiões em que determinado acontecimento surge tão deturpado que não dispomos de outro recurso senão contemporizar com a dificuldade, aguardando melhores dias para o trabalho esclarecedor. E eu gostei muito dessa frase porque eu estou lendo um livro, eu acho que eu já mencionei para vocês, não é espírita não, mas é o lugar mais fundo do poço, o lugar mais visitado do mundo. Né? E a autora desse livro, ela passa por algumas perdas, né, de entes queridos, etc. e tal. Ela não é espírita. E ela é interessante que ela entrou várias vezes, segundo a própria autora, né, no fundo do poço. E ela adquiriu uma experiência, ela fala no livro dela, ela fala isso e na verdade, quando eu li, eu não compreendi muito bem. E depois que eu li esse parágrafo do Emmanuel, eu compreendi o que ela falou. Que ela falou assim, olha, eu entrei tantas vezes no fundo do poço, que lá pela frente, eu em vez de lutar contra, eu passei a simplesmente contemplar. Passei simplesmente a contemplar o que estava acontecendo ao meu redor, à minha volta, para eu poder parar. Né? Porque a gente fica lutando muito em querer. E eu achei essa frase de... Cara, não entendi isso. E depois, quando eu bati esse parágrafo de Emmanuel, eu falei assim, gente, o Emmanuel está falando igualzinho, contemporizar com a dificuldade. Que é muito profundo isso, contemporizar. E Emmanuel está falando assim, olha, aparece em determinado acontecimento tão deturpado, ou seja, surge um acontecimento tão inesperado, tão assustador, que a única maneira nossa é você parar e olhar. Parar e refletir. Contemporizar. Essa frase anterior também, ela é bem isso aí, ó. Em muitas circunstâncias, o companheiro se mostra sob o domínio de enganos tão extensos que a forma de ajudá-lo é esperar que a vida lhe renove o campo do espírito. É quase que, né, a sua frase vem depois dessa outra. Sim. E é isso aí, tem situações que você não pode fazer nada, você tem que esperar. Não é? Você tem a que... vida mostra ao companheiro, né, que ele possa mudar de sintonia. Aguardar. Então é exatamente o contemplar, o contemporizar. Ali quase no final, ergue-se a casa, elemento a elemento. Constrói-se oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. E às vezes a gente quer, assim, uma mudança gigantesca. Drástica, né? E não é. Na frase sua, Sidney, fala aguardando melhores dias. É o tempo, né? É o tempo, exatamente. É que a gente fala sempre o tempo de Deus, né? Mas é o tempo para amadurecer, né? Refletir. É o tempo. E às vezes a gente luta tanto contra o sofrimento que, passado ele, a gente vira e pergunta assim, o que eu aprendi com isso? E às vezes a gente não aprendeu nada, porque eu fiquei lutando tanto contra ele que eu não contemplei, vamos dizer assim, entre aspas, que eu não contemplei, ou seja, o que isso está me ensinando? O que isso veio me ensinar? O que esse acontecimento quer que eu veja, quer que eu me transforme? Isso eu contemporizar, isso eu contemplar, porque às vezes o controle não está na minha mão, e se o controle não está na minha mão, é o que a Ângela colocou aí. Aí eu aguardo melhores dias para o trabalho esclarecedor, para poder entender. Né? Ô, Sidney,
eu vejo de uma maneira se contemplar. É você procurar alguma coisa de bom Sim, em todo esse fundo de poço. sim, Para você, no futuro, como você falou, no futuro você fala, nossa, o que eu aprendi? Aí você pode até pensar, poxa, eu tinha força e não sabia, porque eu superei isso tudo. Entendeu? Então, uma maneira de contemplar é uma maneira de ver o que realmente está acontecendo e um lado bom da situação. perfeito. Você possa tirar o lado bom da situação para aprendizado. É isso aí. Ok? Muito bom. É exatamente isso aí. Né? A gente vai procurar o remédio, vai procurar ajuda, sim. Mas o desespero, ele encobre totalmente essa contemporização. Esse desespero, essa ânsia por sair, ele apaga muito esse aprendizado, entendeu? Essa faixa negativista, essa baixa vibração, aí você não consegue sair de forma alguma. Fica muito mais difícil. É o correr na esteira. Ok? Vou passar para outra mensagem de Emmanuel, tá, gente? Eu vou passando aqui, ó. Tem uma outra mensagem de Emmanuel chamada Na Fonte do Bem. De novo, está no Palavras de Vida Eterna, capítulo 129. Alguém tem observações? Aquela frase que a gente gosta muito, né? Florescer onde estiver plantado. Eu vi ela lá naquele parágrafo que fala: onde a vida te situe, aí recolherás todo dia múltiplas ocasiões de fazer o bem. É o florescer onde a gente está plantado. E é aquela questão da gente crescer, exercer a caridade, se modificar em pequenos atos. É igual a Joelma estava falando aí, não precisa de situações drásticas, de movimentos drásticos, para a gente mudar e exercer o bem. Pequenas coisas, pequenos atos no nosso dia a dia são capazes de fazer com que a gente demonstre a vida do Cristo, através dos exemplos que a gente vai dar para as pessoas. E não é nada exterior. Né? Porque olha o que o Emmanuel coloca: não se compra estímulo ao trabalho, não se vende esperança, o sorriso fraternal não é matéria de negócio, gentileza não é artigo de mercado. Então, sim, não é exterior, é interior. É interior. Isso o dinheiro não compra. Esse último parágrafo, né? O apóstolo Paulo reconhece que, às vezes, atravessamos grandes ou pequenos períodos de inibições e provações, pelo que nos recomenda, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Contudo, mesmo nas circunstâncias difíceis, urge endereçar aos outros o melhor ao nosso alcance, porque, segundo as leis da vida, aquilo que o homem semeia, isso também colherá. Então, mesmo a gente passando pelas grandes dificuldades, pelas provações, a gente tem sempre essa oportunidade de semear o bem, nem que seja numa palavra, num sorriso, num pequeno ato, um atendimento que você faz no seu trabalho, um atendimento que deveria ser obrigação, mas às vezes não é. Então, que você use um pouco mais de gentileza, né, no atendimento. Isso aí já é uma oportunidade da gente praticar o bem. A frase seguinte que você leu, Jane, fala isso. Frase confortadora, oração, referência generosa, gesto amigo. Isso. Né? Nem doando de si. Isso. Doando-se. É isso mesmo. E nós temos um outro livro, mas o terceiro de Emmanuel aí, que é o que inicialmente nós estávamos falando, a Jane puxou essa conexão aí. A mensagem está onde?
Palavras de Vida Eterna, capítulo 169. Isso, 169, cujo título é Testemunho Doméstico. Né? E é o que a gente comentou aí, né? É o testemunho dentro de casa. Né? É o que o Paulo falou, irmãos na fé também são utilizados, aliás, assim, dessas 13 mensagens de Emmanuel, é a que melhor explica o versículo, né? É o que melhor traduz simbolicamente um conteúdo espiritual do versículo. Simbolicamente você pode cortar aí, conteúdo espiritual do versículo. Ele fala, sempre mais fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco, num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quanto nos encontramos exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. E aí ele vem delinear tudo isso aí. É muito fácil eu ser simpático com todos vocês aí, né? Mas como que eu sou com a Marina, com a Alain, com o Tiago aqui dentro de casa, com meu pai, com a minha mãe, né? Qual é o meu verdadeiro eu? Né? Eu faço por onde? Né? Tem um pequeno comentário dessa mensagem assim, que fala assim, ó, a parentela, Emmanuel, ele distingue a parentela da família. Emmanuel distingue parentela como laços de sangue, da família como laços do coração, laços espirituais. Ele explica que a parentela é o cadinho onde os inimigos do passado se reencontram para reparar equívocos e, através do amor e da paciência, se convertem em domésticos da fé. Essa questão da parentela está lá na questão 203 a 206 do Livro dos Espíritos. A interpretação foca em que a caridade deve ser universal, mas a assistência imediata e o apoio aos que estão na lida diária do bem, nosso lar, nossa equipe de trabalho, na casa espírita, são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Muito bom. Esse segundo parágrafo dele, ele fala, se não formos úteis e compreensíveis, afáveis e devotados junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Se a gente não consegue conviver bem dentro de casa, com aqueles mais próximos, no trabalho, aqueles que estão com a gente todos os dias, como que a gente quer fazer isso com a humanidade toda? Né? Começamos... É o próximo mais próximo. Exatamente, o próximo mais próximo. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Exatamente. Esses não tem como a gente ser bonzinho só com colocar aquela máscara de bondade, né? Paz, irmão. Seja bem-vindo, irmão. Esses não tem jeito da gente fazer isso, não. Então, vamos lá. Versículo 11. Eu vou ler o versículo 11 e o 12, tá? Vede com que letras grandes eu vos escrevo de próprio punho. Os que querem fazer boa figura na carne são os que vos forçam a vos circuncidardes, só para não sofrerem perseguição por causa da cruz de Cristo. Então, a observação aí no versículo 11 é exatamente o letras grandes, né? Letras maiúsculas. Né? O que Paulo quer falar com isso aí? Ele quer colocar isso aí, vede com que letras grandes eu vos escrevo, quer falar assim, olha, chamando a atenção, né? Questão de urgência. Né? Isso aí todo mundo sabe. Aí quem trabalha, quando eu mando uma mensagem para você com letra maiúscula, significa que eu estou gritando. Né? Então aí está ali letra maiúscula, questão de urgência. Né? Está chamando atenção, presta atenção. Né? E o versículo 12, o que Paulo está colocando mais uma vez? Está criticando aqueles que promovem a circuncisão. Né? E ele está revelando que a motivação por trás dessa imposição é o desejo de evitar a perseguição por causa da cruz de Cristo.
né? Vamos lembrar que nessa carta a gente tratou do tema da circuncisão também, tá? Dos judaizantes, a famosa briga que ele tem com os próprios apóstolos, com Tiago, com Pedro. Nós fizemos isso no capítulo 2, fomos lá em Paulo Estevão, e aí a gente tem todo o contexto disso que Paulo está colocando aqui, né? O que importa é o que vai em nosso íntimo, nosso interior, o que reflete em nosso mundo exterior, né? Então, Paulo está fazendo isso aí, ó. O motivo é para poder não sofrer a cruz de Cristo, né? Porque a vivência cristã, ela impõe sacrifício. Vocês sabem disso. A vivência cristã, ela impõe renúncia. A vivência cristã, ela impõe luta diária, né? Todos nós, todos os dias, temos as nossas lutas íntimas, com tentações, com coisa que queremos falar, com coisa que queremos fazer. Fazemos? Não fazemos? Cedemos? Essa é a cruz de Cristo, né? Então, Paulo sabe o que é verdadeiro. Paulo sabe o que é o verdadeiro cristão. Ele sabe que esse verdadeiro cristão, ele procura melhorar dia a dia, né? Tanto é que está no culto exterior, né? Se você olhar circuncisão, circuncisão é um culto exterior, né? A gente sabe disso. Os legalistas, tudo isso que queriam que isso fosse colocado. E a gente viu que Paulo foi, né, absolutamente contra essa decisão aí. Foi? Vamos lá então. Versículo 13. Pois nem mesmo os que se fazem circuncidar observam a lei, mas eles querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Então, sim, o objetivo dos legalistas era o cumprimento da lei. Então, sim, era o cumprimento, mas eles próprios não cumpriam a lei. Eles próprios não cumpriam a lei. A gente viu isso, que é impossível você cumprir a lei, porque a própria lei entra em contradição com ela mesma, né? E logo até a comunidade dos Gálatas, como que eles vão fazer isso? Se eles nem nasceram judeus ainda, né? Se eles nem tinham essas leis observadas, eles vão se circuncidar e observar a lei? Nem mesmo quem tá falando para circuncidar está fazendo a lei. Não tem utilidade. Ou seja, os judaizantes gostam de circuncidar, gostam de ostentar na carne o seu sucesso. O seu sucesso. Mas eles não observam isso aí, né? E o conteúdo espiritual que a gente pode tirar, né? O que a gente hoje ostenta? O que hoje nós somos de judaizantes? Ou seja, o que é a minha circuncisão moderna? Qual que é o símbolo externo que eu uso para me promover, que eu uso para falar quem eu sou, que eu gosto de me mostrar? É a minha circuncisão, é a minha ostentação. Está valendo até os dias atuais, né? O que seria? Me dá um exemplo disso. Não, eu gosto muito de ostentar na rede social, que eu vivo de um apartamento de luxo, de carro, e aí eu vou lá na FEAC e prego humildade. Eu pego e eu estou ostentando, não estou falando que isso tem nada de errado não, mas eu ostento, eu mostro, eu apareço, entendeu? Eu ostento. Isso é ostentar na carne, é o que o Paulo está falando ali. Estou me gloriando. Aí fala, não, você vive feliz o tempo todo, né? E ostenta isso, exatamente. É ostentação. Entendeu? Estou me gloriando na carne. Não só, né? Mas é uma máscara que a pessoa... É uma máscara, exatamente. Não estou falando nada contra isso. Você tem seu apartamento, sua casa, seu carro, né? Mas aí eu estou ostentando, eu estou mostrando essa alegria. Aí depois eu vou lá, ô irmão, a gente tem que ser humilde, cuidado com o que você queira.
Mas aí, por trás disso que a gente está falando, saiu do centro espírita, eu sou outra pessoa. Entendeu? Acabam entrando em... Isso é meu símbolo externo, isso é minha ostentação, isso é meu gloriar na carne. Entendeu? A gente acha que isso não tem nos dias de hoje? Isso tem nos dias de hoje sim. Ó. Tá aqui, ó, só interpretar o conteúdo espiritual do Paulo. Quanto a mim, versículo 14, tá? Quanto a mim, não aconteça gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Olha só, quanto a mim, eu não me glorio. O Paulo está falando. Ou seja, Paulo está colocando, tanto na frase anterior, do versículo 13, quanto essa, ele está fazendo um paradoxo. Gloriar na carne e gloriar na cruz. É um paradoxo. Né? A gente estudou aqui no início, lá dos Gálatas, em setembro, o símbolo da cruz. Né? O símbolo da cruz. Olha a cruz aparecendo de novo aqui. Né? Para os romanos, para os judeus, né? É o símbolo da maior vergonha, ser crucificado, ser morto na cruz. Tá? Só que Paulo está fazendo um grande paradoxo. Ele está pegando esse símbolo e está colocando ele o quê? Para cima. É o que nós explicamos lá atrás e até hoje no último estudo estamos colocando. Né? Então ele se não gloriava de nada, a não ser carregar essa cruz. Então, quando ele fala não aconteça gloriar-me, ou seja, ele está chamando ele mesmo a exercer a humildade? Ele está falando assim, a não cair nessa... Isso, eu não estou me glorificando, eu não me glorifico de nada, meu. Me glorifico senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que ele está colocando. Nada me ensoberbece. Não sou soberbo em nada. Não fico aparecendo por nada. Mas é o que nós acabamos de falar agora das redes sociais. É possível, não afirmo, que isso talvez tenha sido uma resposta de alguém ou de alguns, que colocava que Paulo se gloriava muito. Pode ser. Não tem resposta. Como Paulo, a gente viu lá na carta aos Coríntios, que ele não denomina quem, ele denomina o grupo, mas ele não nomeia, ele não promove um ataque direto. Então, a gente dá indícios que talvez ele estaria colocando aqui, não estou me glorificando de nada. Então, sim, ele está rejeitando, Johnny, qualquer glória pessoal que não seja a cruz. E ele está colocando, né? Porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, a cruz é o centro da mensagem do Evangelho. É o centro da mensagem. Eu acho que eu não estou sabendo explicar. Porque a frase aqui me fez pensar, quanto a mim, não aconteça gloriar-me. Ou seja, que isso nunca aconteça. É isso? É isso mesmo. Que isso nunca aconteça comigo. Como se ele dissesse que eu também posso falhar. Que isso não me aconteça. Entendeu? Eu não me glorifico, mas que isso não aconteça comigo. Porque eu só estou para a cruz. De repente ele está pedindo para não acontecer o que acontecia com ele quando era Saulo. Que ele fazia isso demais, né? Fazia isso demais. Era ostentação pura. Os dois lados da moeda. Ostentação quando pura. Quando ele fala isso para as pessoas é porque ele viveu na pele. Exatamente. Essa ostentação. Perfeito, Verônica. Porque você olha para a descrição de Saulo no Paulo Estevão, você vê que bigas, cavalo romano, o cavalo, a túnica dele, tudo era ostentação. Era ostentação dele. Né? Só que agora aqui ele está colocando a cruz, né? Ele está pregando o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. A cruz que a gente sabe é a cruz onde a gente vai pregar o nosso egoísmo. Simbolicamente falando, a crucificação de Jesus representa o nosso egoísmo, nosso orgulho. Porque foi isso que levou Jesus para a cruz. Né? Então,
Se nesse mesmo instrumento, simbolicamente falando, temos que sacrificar esses irmãos, o orgulho e o egoísmo. É isso aí, né? Ele está ensinando isso. É viver na pele isso aí. Ele está verificando esses comportamentos equivocados. E ele se corrige cada vez mais para poder caminhar junto com Jesus. Ele está fazendo a conclusão disso aí. Por isso que eu estou falando, ele fez um paradoxo da gloriar na carne e gloriar na cruz aqui. Né? O que é? A transformação dele. É a transformação. Então, nessa última frase aqui, ó, porque o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, ele considera o mundo como morto para si. Assim como ele está morto para o mundo. Para o mundo, esse mundo totalmente materialista, de glorificação, totalmente cheio de leis, ele está crucificado para esse mundo. Ele não quer esse mundo. Esse mundo mundano, que não aceita as coisas do Cristo, ele não aceita Paulo. Então eu também não aceito você. Ou seja, você fica na sua, eu fico na minha. Esse mundo não aceita as coisas do Cristo. Então eu fico aqui na minha. Então eu estou crucificado para vocês, vocês estão crucificados para mim. Né? O mundo não entendeu Jesus. Crucificou ele. Crucificou ele. O mundo, naquela época, pensa bem comigo agora. O mundo, naquela época, ficaria feliz com a crucificação de Paulo? Ficaria ou não ficaria? Os judaizantes, sim. Ficaria. Ficaria. Lógico que ficaria. Ia reforçar a ideia deles. Exatamente. O mundo ficaria satisfeito com a crucificação de Paulo, com o apedrejamento de Paulo. Tanto é, quantas vezes ele foi apedrejado e num determinado lá, que me foge o local, ele foi dado como morto. E um grego, acho que foi um grego, esqueci o nome dele, ele pega Paulo e fala assim, ele está morto aqui, vou jogar ele no montouro lá. E leva, o pessoal ficou o quê? Satisfeito. Hoje crucificariam e colocariam nas redes sociais. Nossa! E ele faz a segunda crucificação. Nossa, não tenha dúvida. Com ostentação. Com ostentação. Com requintes de crueldade. Entendeu? Então essas pessoas, o mundo mundano, ficaria totalmente satisfeito. Então, só que para eles, por isso essa perseguição, para eles ele quer o Paulo morto. Né? E ele é constantemente insultado, apedrejado. E aí o que a gente traz para nós? Nós já fomos insultados por causa da nossa religião? Já fomos provocados por sermos espíritas alguma vez? Já. Enfrentamos nossas provocações com sabedoria? Essa é a crucificação do ego. Essa é a nossa crucificação. Nas festas de família, ou que você vê, o que não bebe, você é taxado disso, daquilo, é neném, não sei o quê, não, né? Você cede. Extremamente provocado. Não é? Então, se você enfrenta assim, com sabedoria, tá, gente? Tá? Ou pensamentos. Se você enfrenta, você está crucificando a sua tentação, você está crucificando o seu ego ali. Né? Então, esse dizer de Paulo, o que a gente está trazendo hoje, o que é hoje em dia estar crucificado para o mundo? Estar crucificado para o mundo é não deixar esse mundo mundano entrar na gente. Estar crucificado é aquelas atitudes nossas e comportamentos onde a gente está crucificando alguma coisa. É que eu falei, todo dia a gente tem desafio. Todo dia eu quero fazer alguma coisa. Mas eu posso fazer tudo que eu quero? Não posso fazer tudo que eu quero. Não posso. Não tem como. Né? Ok? Caminhando, vamos lá, gente. Vamos lá, pelo amor de Deus. Tem que terminar isso hoje. Não deixa sobrar nada, não. Vamos lá. De resto, nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão
mas a nova criatura. Gente, muito bonito isso aqui. Muito bonito aqui. É o resumo Isso de aí tudo. quase que é repetição do. Desculpa. Sim. Esse aí é quase que a repetição dos 5 Lá atrás. lá Sim. atrás, né? Sim. Quando ele fala, pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor, nem a incircuncisão, É, a fé agindo pela caridade. exatamente. Está lá no 5, no 5:9. O que importa no resumo de tudo é o quanto você se transformou. O que importa é o quanto você se deixou a mensagem do Cristo no seu coração e se transformou para isso. Desde que É a nova criatura, né? É a nova criatura. De nova criatura. Desde que eu comecei no Espiritismo, o quanto que eu já melhorei. O quanto que eu deixo de coisas que eu, exatamente, estou falando, que eu queria fazer e eu não faço mais. Né? De 10 anos para cá, de 5 anos para cá, de 1 ano para cá, é o nosso melhoramento. A gente tem que fazer essa avaliação. Porque se com todo esse tempo de doutrina espírita, com todo o estudo, com todo o trabalho, se a gente fizer uma autoanálise e perceber que não mudou nada, então tem alguma coisa de errado. Uhum. Né? É a avaliação. É claro que a gente não se tornou perfeito ainda, estamos longe disso. Sim, lógico. Mas, assim, a gente tem que ter caminhado alguma coisa. Alguma coisa a gente tem que ter evoluído, tem que ter crescido. Então não importa. É circunciso? É incircunciso? Ok, tá. Mas quanto que você melhorou? O quanto que você é nova criatura? E aí ele vem fechando com a próxima frase do versículo 16. E a todos os que pautam sua conduta por esta norma, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Então ele reafirma a importância de viver de acordo com os princípios do Cristo. E todos que pautam sua conduta, ele está reafirmando. E mais importante ainda, ele menciona Israel de Deus. E sobre Israel de Deus. Aí na letrinha F tá, na letrinha H, o povo cristão, herdeiro das promessas. Eu não coloco... Em oposição a Israel, segundo a carne. Eu não coloco nem o povo cristão. Porque aí eu estou contradizendo o versículo 15. Israel de Deus, olha só uma observação. Ele fala Israel de Deus, ele não fala israelitas. Ele fala Israel de Deus. Se ele fala Israel de Deus, não somos todos nós. São a humanidade. Todos. São todos. São todos. Entendeu? Então ele dá ele termina com Israel de Deus, né? Porque no judaísmo isso é a identidade deles. Isso é a identidade deles, gente. É inseparável. É inseparável isso. Isso é identidade, é aliança, é a Torá. Né? Identidade deles. Doravante, ninguém mais me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. As marcas do Cristo. Né? O que são essas marcas de Jesus no corpo? O que são? As nossas provações, as coisas que a gente faz para poder perseverar. Né? As coisas que a gente tem que abrir mão para poder seguir o Cristo, aos prazeres da carne, que a gente, né, até bem pouco tempo, a gente ainda fazia gozo e que agora já não fazemos mais. Uhum. Os novos aprendizados, né? É isso aí. São as marcas do Cristo em nossa existência, pelo menos nessa existência onde nós estamos virando o nosso jogo. Estamos conduzindo pela luz. Né? Se alguém olhasse hoje a minha vida, ela encontraria a marca do Cristo na minha vida? Ela encontraria?
questão, para reflexão, não é para responder não. Eu fiz uma questão para o Sidney responder para ele mesmo, tá? Eu só compartilhei com vocês, tá? Então, se eu olhasse para mim hoje, eu traria alguma marca no meu comportamento? Alguma coisa? Fala assim, cara, você é um homem de Deus, cara. Você, né? Você está se esforçando. Você está se esforçando. Temos uma última mensagem de Emmanuel dos Gálatas aí. Podem abrir o seu livrinho aí. Que é justamente as marcas. As marcas. Justamente as marcas. Né? Observações? Eu fui lá embaixo quando ele já fala: Jesus forneceu padrões educativos em todas as particularidades da sua passagem pelo mundo. O Evangelho nos apresenta nos mais diversos quadros junto ao trabalho: a simplicidade, ao pecado, a pobreza, a alegria, a dor, a glorificação e ao martírio. Sua atitude em cada posição da vida assinalou um traço novo na conduta para os aprendizes. Então, todos os dias, portanto, o discípulo pode encontrar recursos de salientar suas ações mais comuns com os registros de Jesus. Então, cada atitude nossa, a gente pode buscar lá no Evangelho uma referência, né? Quando você agir no bem, você sempre vai, igual aquele mensageiro lá do André Luiz, que qualquer questão que aparecia, ele abria o pergaminho. A gente pode fazer isso nas nossas ações no dia a dia e pensar qual o Evangelho, qual marca do Cristo, qual parte do Cristo está nessa ação minha aqui. Eu marquei que a última e lembrei da questão 919. Exatamente, igualzinha. Né? Uhum. Fala aí, Ângela, o pessoal da questão 919, qual que é? Deixa o Sidney falar. O que? Você está falando da 919 ou está falando da frase de Emmanuel? Estou falando com ela se referiu à questão? Não, estou perguntando para a Ângela, ela quer que eu fale do quê? Da 919 ou do Emmanuel? Dos dois. Ué, a questão 919 é do Santo Agostinho, é o que ele fala ali, ó. Então, Praticamente, a frase de Emmanuel é a resposta de Santo Agostinho. exato. Quando termine cada dia, passa em revista as pequeninas experiências que partilhasse na estrada vulgar. Observe os sinais com que assinalaste os teus atos, recordando que a marca do Cristo é fundamentalmente aquela do sacrifício de si mesmo para o bem de todos. E agora, fala a questão, Sidney. Não, aí a questão eu vou deixar para vocês falarem. Ué, a questão não é 919? Qual que é a pergunta da 919? Conhece a ti mesmo, é a resposta. Qual que é o meio mais eficaz, né? Do homem se conhecer, a resposta: conhece-te a ti mesmo. Isto aí. À noite, quando formos dormir, façamos uma análise de como foi nosso dia, onde nós erramos, para que amanhã não erremos no mesmo lugar, onde nós acertamos, para que amanhã a gente reforce o acerto. É o reparar desse ano lá da FEAC. Uhum. Só para poder registrar, versículo 18. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Tá aí. E no final, ele chama todos de irmãos. Apesar de toda a severidade da carta, o amor dele é maior. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vosso espírito. Sidney, deixa eu voltar aqui só um instantinho no outro versículo, que ele fala: de agora em diante ninguém mais me moleste. Isso é uma autoridade moral e tanta, né? É. Da pessoa chegar e falar isso.
porque estava sendo atacado, estava sendo agredido, estava sendo molestado. Então, para falar, de agora em diante, ninguém mais me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Exatamente. É uma coisa muito bacana de Muito ver. profunda. E essa trajetória dele, essa história de vida dele, chegar nesse ponto e de poder falar isso com autenticidade. Exatamente. E tão naturalmente isso aí, né? Sem ostentação. Sem ostentação e com autoridade moral. Moral, registrando, é um registro de Perfeito. algo que realmente era verdadeiro. Exatamente. Simples assim, né? Para Paulo foi bem simples. Quando é que a gente vai poder falar isso, né? Trago em mim as marcas do Cristo, não me moleste. Essa é a frase que a gente vai falar umas encarnações para frente aí, bem para frente. Bem para frente. Então, assim... Isso que você terminou falando aí, que ele fala, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, então, assim, que ele não fez distinção, que ele ofereceu a graça do Cristo a todos, independente de ser judaizante ou não, né? A todos, de maneira geral. Se ele fizesse o contrário, ele estaria indo contra justamente tudo aquilo que ele ensinou na carta. Mas ele não se contradiz, né? Exatamente. Então, assim, pegando o gancho aí que a Jane colocou, né? Foram os judaizantes que provocaram a carta. Os judaizantes que provocaram essa carta. O conflito todo que Paulo resolveu foi dos judaizantes. Eu falei, a gente estudou o capítulo 2 dessa carta com o capítulo 5 do Paulo Estevão, que era o capítulo 5. Né? Então, assim, os judaizantes que estavam, né, se manifestando ali, porque para eles, o que a gente tem que pensar, gente? E eu falei isso algumas vezes. Na concepção da ideia deles, dos judeus, a salvação, para você ser salvo, você tinha que ser judeu. Você tem que ser judeu. Para ser salvo, você tem que ser judeu. Porque a salvação está no povo judaico. Por isso que ele virou e falou assim, a Israel de Deus. Ele não falou israelitas. Então, assim, na melhor das boas intenções, os judaizantes queriam que todo mundo se convertesse ao judaísmo, porque eles achavam que a salvação é deles. Né? Então, assim, a gente falou isso, né? Que a gente falou bastante de salvação nessa carta. Por quê? Porque o conceito que hoje em dia se prega da salvação, o conceito é um conceito popular. Qual que é o conceito de salvação hoje em dia? É ir para o céu. É ir para o céu. A salvação é ir para o céu. Só que não é isso que Paulo fala. E nem existia, gente. Vocês têm que tomar atento nisso. Nem existia esse conceito no século I. Não existia esse conceito. Esse conceito de salvação, de ir para o céu, de inferno, isso veio depois do século III em diante. O judeu da época de Jesus era um outro conceito. Tanto preste atenção nisso que eu vou falar para vocês. Tanto qual que é o nome de Jesus em hebraico? Vocês sabem? Yeshua. É o conceito de Jesus em hebraico, que é salvação. Ou seja, a salvação é um processo de libertação. É um processo de restauração. É um processo de restauração a uma ordem que foi dada de Deus, se você pegar Adão e Eva, e a gente tem que se restaurar. Eu tenho que restaurar minha ética, eu tenho que restaurar meus valores. Eu tenho que voltar à minha relação com Deus. Né? Por isso que quando ele fala salvação, às vezes os judeus levavam muito para a libertação. Por quê? A libertação ela está muito enraizada na história do povo judeu. É a libertação do povo do Egito, da saída do Egito, é a saída da escravidão. Isso era uma salvação. Só que isso é um outro aspecto da salvação. Isso é preservação da vida. A nossa questão de salvação é uma questão relacional íntima com Deus. Íntima com Deus.
Os profetas falavam, Isaías falava, Jeremias falava isso, que o Yeshua é o processo de regeneração do mundo. É a salvação. E nós espíritas acreditamos nisso. A redenção do mundo. Então não é uma coisa metafísica, não é uma coisa que vai acontecer quando você morrer, não. Ela não é abstração, está entendendo isso? Essa é a diferença do conceito de salvação hoje. Não é uma questão física, não é uma questão que assim, morreu eu vou para o céu. Não, você já está para o céu ou está para o inferno agora, você sabe disso, o Espiritismo coloca isso. Tem mesmo a história de que Jesus salvou, morrendo na cruz, nos salvou dos pecados. Exatamente. Existe interpretações, mas interpretações que o povo coloca aqui, eu fui batizado e agora Jesus me salvou, não. Porque não existia. Uma situação externa, né? Exatamente, porque aconteceu alguma coisa externa e isso me salvou. Não fui eu que fiz por onde... Exatamente, gente. E isso é totalmente contrário do que Paulo está falando, porque esse conceito de salvação, ele está sendo interpretado errado. Esse conceito de salvação, nem a ética judaica de ir para o céu tinha isso aí, não. Isso que eu estou falando, do século III para frente. Aí o cristianismo é deturpado, aí vira uma salvação. Esse conceito, presta atenção, esse conceito de salvação, ele é uma salvação jurídica. Por quê? Porque vai ter um julgamento celestial. E nesse julgamento celestial, o juiz vai dar uma sentença. Ou vai te condenar, ou vai te absolver. Entendeu? Isso é deturpação, gente. Isso é conceito jurídico. Você terceiriza, né? Porque fazer a salvação no sentido de Paulo dá trabalho. Dá trabalho. E isso não faz sentido nenhum, vamos dizer assim, bem claro, nas cartas de Paulo, no Evangelho de Paulo. Não faz sentido, não é isso que Paulo fala. Para Paulo, todo esse processo, e nós vimos isso, e vamos falar muito, vocês sabem, é o processo de justificação. O que é o processo de justificação? Essa caminhada. Né? Em hebraico existe uma palavra que se chama tzedaká. Chama justiça. Ah, legal, bacana. Mas sabe qual que é a outra tradução dessa palavra tzedaká? Caridade. Então justiça e caridade andam junto. Olha só. E qual que é o último capítulo das leis morais? Lei de amor, justiça e caridade. A mesma palavra. Ou seja, todo esse processo de justificação é o retorno para a sua comunhão com Deus. E a gente fala isso, gente, é o retorno de você ser fiel a Deus, é o retorno da fidelidade. Então você não vai ser inocentado, ou você vai ser culpado num tribunal celeste, não. O seu processo é de fidelidade a Deus. O justo viverá pela emuná. Não é crença, é fiel, é compromisso ético, é confiar em Deus. Então, para os judeus daquela época, acreditava que se tornar justo, né, ele teria que se converter para o judaísmo, fazer a circuncisão e fazer todos os rituais da Torá. Eu estou salvo. Por quê? Porque ele achava que todos esses rituais, seguir a lei, ela ia me justificar. Não é isso. Não é isso. Não preciso disso da minha salvação. Então, gente, presta atenção. Esse conceito de justificação de salvação é totalmente revolucionário para Paulo. E é exatamente isso que Jesus falava. Exatamente isso que Jesus pregava. Por isso que Paulo foi fiel ao Cristo. A salvação não está circunscrita ao judeu. Ele acabou de falar, Israel de Deus. Então, por isso que ele vem falar assim, as obras da lei não promovem a salvação. As obras da lei não promovem a salvação. Por quê? Porque não é isso. É equívoco de interpretação. O povo, as religiões interpretaram equivocadamente. Amando, a benefício. Não importa, está equivocado. Isso não é Paulo. E outra coisa, as pessoas acreditam que eu não preciso obrar. Por quê? Porque Paulo fala que não são as obras da lei. Aí vira e fala assim, eu não preciso trabalhar. Eu não preciso obrar. Por quê? Porque Paulo falou que as obras da lei não promovem salvação. Não preciso fazer obras. As pessoas se confundem. Por quê? A gente está confundindo boas ações versus
obras da lei. São diferentes, gente. Nós vimos isso. Eu estou fazendo uma conclusão, um resumão. As obras da lei, escreve aí, são rituais da Torá. Boas ações são boas ações. Não há sofisma que traduza isso de outra maneira. Cid, Oi. no livro Palavras de Vida Eterna tem uma mensagem chamada Conceito de Salvação, que Emmanuel trabalha muito bem isso. É a mensagem, a gente vai chegar nela, 153. Tá? Ele fala sobre o conceito de salvação. Ele vai falar isso, que salvar não é isso, não é tirar os filhos da lama e levar para o céu de anjos de imediato. Não, ele fala, salvar-se é educar. Perfeito, perfeito. Ele fala assim, ele vai descrevendo muita coisa aí. Lembrei porque eu tinha estudado sobre isso, falei, onde que está? Mas agora eu achei que aqui no Palavra de Vida Eterna. Isso aí, tá vendo como que é o conceito? Por isso que Paulo, ele compra uma briga grande com seus irmãos. Por isso que eu perguntei, não era mais fácil para o mundo, não era mais fácil ter Paulo morto? Porque ele estava mexendo numa caixa de marimbondo, ele estava falando que as obras da lei não precisavam salvação. E o que eu vou fazer com a minha circuncisão? O que eu vou fazer com a minha Torá? O que eu vou fazer? Entendeu? Cid, deu o horário. Oi, desculpa. A gente empolga aqui e vai. É porque tá muito bom o estudo, né? Então, se deixar, a gente vai indo. Né? Então, de novo, né? Só para resumir. É a justificação, é a salvação. Então, assim, são justificados por Deus através da sua graça. Não é a graça daquilo assim, puf, é pro céu. É a graça, é a caridade. É isso aí, entendeu? Tá vendo, gente? Por isso que muitas coisas em Paulo foi deturpado. E não é isso, a gente tem que colocar no contexto. Se você viria falar assim, qual que é o contexto do século I que Paulo escreveu isso? Não existia essa salvação do céu e inferno, então não é isso que ele quer falar. É simples. É simples. Ai, fechamos. Desculpa aí ter passado um pouquinho aí. Semana que vem, carta aos Efésios. Os Efésios, já estudem aí, ok? E iniciaremos aí uma carta muito boa, muito bonita, muito bacana, muito espiritual. Você vai fazer aquele apanhado primeiro pra gente, né? Vou fazer uma apresentaçãozinha, vou colocar umas fotos minhas em Éfeso, tá? Eu também vou aparecer um pouquinho, né? Eu vou gloriar um pouquinho na carne. Olha a ostentação! Ai, né? O bem que eu quero eu consigo fazer, mas a ostentação que eu não quero, essa eu faço. Ele vai deletar o estudo de hoje da mente dele, tá bem? Ai, Jesus, salva nós. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais uma carta, só agradecimento, gente. Conforme Paulo está falando aqui, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Então vamos nos despedir. Deixa eu fazer a oração de hoje. Quero fazer a oração de Casimiro Cunha, do Pai Nosso, que eu acho que é muito bonito. É uma riminha que ele faz. Algumas vezes eu fiz essa prece, eu acho ela muito bonita. Então, se vocês me permitem encerrar hoje nesse movimento aí, agradecendo a todos vocês, agradecendo a chegar no final de uma carta de Paulo com esses corações amigos, com a participação de todos, com a vibração de todos. Né? É muito prazeroso, é uma honra estudar com vocês, é uma honra estar vinculado à FEAC, estar vinculado aos bons espíritos. E o que os nossos estudos aí no Spotify estão chegando aí para o Brasil, também estão chegando além das fronteiras do Brasil, né? Tem sido assim uma alegria ver que a gente está, sem querer, está indo longe, mas é o resultado de nosso estudo, do que a gente vem se esforçando aí a cada quarta-feira, tá bom? Então vamos orar e agradecer. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o vosso nome sublime, que em todo o universo exprime
a concórdia, a ternura. Obrigado, Senhor. Esteja conosco para todo sempre. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os erros tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Que a proteção de Jesus seja o nosso grande objetivo, no altar da caridade, onde se faça a vossa vontade. Obrigado. Obrigado a esse espírito de alta hierarquia, Paulo de Tarso. Aonde você estiver, uma gota do nosso agradecimento que possa chegar até o seu coração. Sabendo que os nossos estudos ainda temos muito a aprender e muito ainda a fazer, mas estamos aqui junto a Ti a cada quarta-feira, orando e trabalhando em favor do Cristo. Obrigado por tudo. Obrigado por todo o amparo que estamos recebendo em cada lar e em cada ambiente que esteja conectado aqui agora. Obrigado, Senhor, e como Paulo terminou o seu versículo 18 desse capítulo 6 de Carta aos Gálatas, irmãos, obrigados por tudo. Amém. Que assim seja. Assim seja. Muito bom.